Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um prazer ter você com a gente, você que chegou agora, hein? Você que está conosco já desde cedinho, no comecinho do programa, também o nosso grande abraço. Capítulo 10 de Atos. Bom, capítulo 7 fala lá no finalzinho de Saulo. O capítulo 8 vai falar sobre Estevão, não é isso? Deixa eu ver se não estou falando coisa errada. Não, capítulo 7 fala sobre Estevão, capítulo 8 começa falando sobre Paulo, dá aí umas nuances aí da sua pessoa, ele assolava a igreja. O capítulo 9 fala então da conversão de Saulo. E aí já no final do capítulo 9, Pedro entra em cena, Paulo fica um pouquinho aqui, vai aguardar um pouquinho, vai pregando lá em Damasco, em Jerusalém, e aqui no capítulo 10, Pedro aparece de novo. Logo no início, quando nós vimos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas páginas iniciais, nós vimos que Jerusalém era o centro, até o capítulo 12, Pedro era também o que pregava, né? Era um ministério voltado para Israel. A partir do capítulo 13, então é Antioquia voltado para Paulo, né? Paulo vai pregar aí destemidamente e a partir de Antioquia invade o mundo. Pedro ainda aparece neste capítulo, no capítulo que vem, no 12 ainda, Pedro e Tiago, né? São perseguidos por Herodes, e agora nós vamos, e depois no 13, Paulo assume aí, né? Paulo assume. Aqui uma coisa impressionante acontece. Foi em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe tinha um templo enorme para César, um templo de mármore que Herodes fez. Herodes fez essa cidade em homenagem a César e ao seu filho Filipe. Cesareia de Filipe, por isso. Então havia ali nessa grande cidade, uma cidade importantíssima, um templo enorme de mármore. Ali também havia uma caverna onde começava o Jordão, Rio Jordão, e diziam que estava ali o deus Pan. Muitos acham que é o início dessa ideia de panteísmo, né? Mas era uma cidade importantíssima, mas uma cidade pagã, podemos dizer assim, não acreditava em Deus. E ali estava um homem, e pouco a pouco o evangelho começou a entrar ali, ou digo melhor, havia judeus e tal, e havia um centurião. Lembra-se que Jesus falou de um centurião, né, que contou uma história, né, daquele centurião que tinha uma atitude positiva em relação à igreja, que não era digno que Jesus entrasse na casa dele e tal, porque ele era gentil e Jesus era judeu. Então tem essa tensão entre judeus e gentios, entrar na casa, comer junto, isso não era apropriado. Não era apropriado para os judeus. O evangelho vem quebrando isso. O evangelho não tem bandeiras. Eu repito, o evangelho não tem bandeira masculina, bandeira feminina, bandeira de jovens, bandeira de gênero, bandeira de raça, não tem bandeira, porque todos, e este capítulo aqui vai falar bem sobre isso. Vai falar bem sobre isso. Não se deixe enganar, levado por bandeiras. Evangelho é para todos, ponto não, acho que aí é 2 pontos e aí a explicação, né? É para todos. Então aqui Cesareia, uma cidade grande, havia um homem chamado Cornélio, era centurião da corte chamada italiana. A Itália já existia, né? Naquele tempo, claro. Piedoso. Olha só que características maravilhosas. Ele era piedoso, temente a Deus, o Deus dos judeus, certo? Com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um gentil, era um romano, que era um centurião, importante função, cuidava dos soldados daquela região, ele é um importante cargo, importante. E era um homem temente a Deus e orava a Deus. Um anjo o abordou na oração das 3 da tarde, diz aqui o verso 3, e falou assim: Cornélio, disse, que é, Senhor?
as tuas orações e as tuas esmolas subiram até a memória diante de Deus. Deus está vendo e você precisa dar um passo a mais. Olha aqui o Evangelho crescendo para os gentios. Presta atenção nisso? Prestou atenção nisso? Está crescendo para os gentios. Então Deus manda o anjo para dizer, olha assim, você tem orado, as suas orações foram atendidas, as suas esmolas, ele não dava esmolas como Ananias e Safira, guardando uma parte para ele dava de coração, né? Então, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, sobrenome Pedro. Simão Pedro é o nosso Pedro. Tem uma residência situada à beira-mar, tá? Deu as indicações, e 2 dos seus servos e um soldado piedoso foram. Servos mais um soldado piedoso. Através do seu exemplo, seguramente, também era uma pessoa de bom coração. Bom, havendo então contado tudo isso, enviou-os a Jope. Aí Pedro teve uma visão por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia, esses homens estavam chegando, estavam próximos. Ele foi orar e teve uma visão. Uma visão. Ele diz assim, um êxtase, uma visão, alguma coisa sobrenatural. Deus fala conosco de maneira sobrenatural? Fala, claro que fala. Fala. Isso não é o comum, mas Deus fala conosco. Então ele viu o céu aberto, um lençol, seguro pelas 4 pontas, e toda sorte de quadrúpedes, répteis, aves da terra, animais de toda sorte. Aí disse a voz, mata e come. Verso 13. E Pedro replicou, de modo nenhum. Como é que eu vou comer animais imundos? Não, lá em Levíticos tem uma lei. Animais limpos e animais impuros. Mas não era para comer o animal, né? Era uma ilustração do que Deus queria que ele fizesse. Esse é muito por alguns acham que aí Deus está liberando. Não, para comer qualquer coisa agora. Se ele disse que não podia comer animais imundos, se eles eram os limpadores da terra, né, do mar, se eles eram os que limpavam a natureza, como é que Deus agora mudou de ideia? Não, agora eles não vão limpar mais. Não, eles continuavam e continuam. Você vai comer esses animais, urubu, bagre, né, animais que limpam a fundo. Esses animais são animais que comem porcarias, né? Ele disse, não vou comer nada não. Não vou comer. Como? Mata e come. Aí a segunda vez a voz lhe falou, verso 15 agora. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu-se 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Então, por 3 vezes ele teve esta visão do lençol com animais limpos e imundos. E Deus disse, come. O que Deus purificou, está tranquilo. Deus não purificou os animais. Ele estava falando de outra coisa. O contexto aqui é outro. Olha como se encaixam as coisas aqui. O contexto aqui é o seguinte, não tem bandeira para a gente defender. O Evangelho não defende uma bandeira. O Evangelho defende o ser humano. E aqui está tudo implícito. Faz a coisa direito. Não é? Não precisamos levantar uma bandeira. Vamos cuidar bem do ser humano. Vamos cuidar bem do ser humano. Essa é a proposta do cristianismo. Todos. Bom, passou. Enquanto Pedro estava perplexo com tudo isso, qual seria o significado? Os homens de Cornélio chegaram. Os 2 servos, mais o soldado piedoso. E começaram a indagar se ali morava um homem chamado Simão. E Pedro disse, não, sou eu. Eu sou esse homem, não é? Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então eles explicaram, centurião, Cornélio, homem reto, temente a Deus, verso 22, né? De bom testemunho de toda a nação judaica. Então, quer dizer, ele só conhecia esse aspecto, né? Os judeus. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Olha que coisa impressionante. Na história do mundo, a gente sabe de muitos testemunhos de anjos que pregaram para tribos e depois encaminharam essas pessoas para a Bíblia.
Isso pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode. E ali estava um homem. Ali estava um homem. A preparação do coração de Pedro e de Cornélio para se encontrarem. Olha, foi instruído por um santo anjo. Inclusão. A questão do lençol essa é a palavra desse capítulo. Inclusão. Inclusão. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. Pronto, já estava hospedando gentios. Isso não era comum. E partiu com eles no dia seguinte de Jope. Partiu em companhia deles e levou mais algumas pessoas. Depois ele disse que eram 6 pessoas que ele levou. Cornélio estava esperando com parentes e com amigos íntimos. Ele tinha convidados. Olha como expandiria o evangelho. Ele, quando entrou na casa, Cornélio o adorou e disse: "Mas levanta, rapaz, eu sou igual a você, sou homem, sou homem." Então, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. E olha que interessante, verso 28, a quem se dirigiu dizendo: "Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça." Pedro já foi falando isso. "Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou incomum." Não tem essa. De que falava essa visão do lençol com animais puros e impuros? Falava de pessoas. Que todos deveriam ser tratados bem. Ninguém deve ser tratado mal. Se todos cumprissem a palavra do cristianismo, entenda bem o que eu vou dizer, não precisaria de nenhum órgão para cuidar das pessoas, para ver se elas estão mesmo bem cuidadas. Não precisaria de nada, se todos fizessem sua parte e demonstrassem esse amor cristão. Então, o que aconteceu? Vamos lá, me conte aí o que aconteceu. Estou aqui para trabalhar com vocês, para ensiná-los. Bom, aí ele contou toda a história do anjo, né? O anjo que falou para ele chamar Pedro e tal. E aí lá no verso 33, né? "Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte de Deus." Então, falou Pedro dizendo: "Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas." Então, o assunto é acepção de pessoas, é inclusão. O diferente não é problema o diferente, o problema sou eu dizendo o diferente. Diferente para mim. Então, eu tenho que ter essa visão. Deus não faz acepção de pessoas. E esta é a palavra. Ele diz: "O Senhor é Senhor de todos." Verso 36. "Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, Galiléia. Deus ungiu a Jesus." Então, ele prega a Jesus. Ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo. "Andou por toda parte." Verso 38. "Fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." Nós somos testemunhas. Até que os judeus, tiraram a vida dele, morreu no madeiro, ele foi ressuscitado. Então, rapidamente, ele contou a história da cruz e da ressurreição. Então, nos mandou pregar ao povo. E todos os profetas dos judeus, que você conhece, falaram dele. Os profetas falaram dele. E o testemunho que nós vamos dar, por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão dos pecados. Que coisa maravilhosa! Então caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram essa palavra, enquanto Pedro falava. E aqui tem um negócio que a gente tem que entender. Sobre os 6 que estavam com ele, que eram judeus, e sobre os gentios que estavam com ele. Então também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: "Porventura alguém pode recusar a água para batizá-los?" Que línguas eles estavam falando? Línguas conhecidas. Por quê? Porque eles entenderam que eles estavam louvando a Deus. Mas se eu falo uma língua desconhecida, não vou saber que estou louvando a Deus, ou estou cantando, ou estou falando sei lá do que. Eram línguas conhecidas. Por quê? Quanto mais línguas conhecidas, mais expandia o evangelho. Tem tudo a ver. Entre os judeus, ok, Pedro já fez o trabalho. Agora, Pedro, você vai fazer essa transição. E aqui no capítulo 11 a gente vê que Pedro foi chamado a atenção. Como é que você foi lá almoçar com eles, comer com eles, ficar com eles? E ele ficou vários dias ali com eles, diz a Bíblia.
Eles foram batizados em nome de Jesus, receberam o Espírito Santo, e é o que nós precisamos receber também. O Espírito Santo na nossa vida não vai fazer a gente falar em línguas diferentes. Ele pode fazer a gente dizer outra coisa, fazer outra coisa, ter qualquer outra linha. E se for preciso dar línguas também, ele vai dar línguas para que pregue o Evangelho para outras nações. É assim. Que Deus possa abençoar você e possa usar você. Não seja exclusivo, seja inclusivo. As pessoas todas merecem o sangue de Cristo, seja de qualquer raça, gênero, idade, cultura. Nós precisamos amar as pessoas como Cristo amou. E aqui, esse lençol vinha dizendo isso. Inclua todos. Não é de comida que está falando aqui, não. Vamos orar. Pai querido, somos-te gratos porque o Senhor nos incluiu no plano da salvação. E da mesma forma, há muitas pessoas que nós conhecemos e ainda não conhecemos, que precisam ser incluídas também, precisam ser convidadas, precisam ser respeitadas, amadas, não importando gênero, raça, nada, cultura. Ajuda-nos a termos esta visão de Pedro e aceitarmos as pessoas e amarmos as pessoas e introduzi-las ao conhecimento de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e que nos leva para o reino eterno. Em nome dele, amém.